que filme maluco, que filme estranho. É difícil de comentar sem spoilers, eu vou ter que fazer outro vídeo. Talvez quando o filme chegar em streaming, muita gente não vai encarar no cinema. Pelo menos é diferente. Na crítica do segundo filme desse diretor, eu falei que ele não faz filmes para o público casual. E algumas pessoas falaram, público casual, papo de cinéfilo. O que eu quis dizer é aquela pessoa que vai no cinema de vez em quando, uma vez por mês, e olha lá, não viu os outros dois filmes desse cara, não faz ideia. Sabe, alguém chega, sei lá, Shirley, vamos ver o filme comigo? Vamos, qual é um meio diferentão aí? E aí eu fico pensando no que a Shirley vai achar. Então assim, para as Shirleys do mundo, eu diria que é uma mistura de Jacob's Ladder, ou Alucinações do Passado, com um pouquinho de Defending Your Life, ou Um Visto para o Céu. Tem um pouquinho, tem um elemento, só que bem mais delirante, joga aí elementos de Charlie Kaufman, um pouquinho de David Lynch, só que David Lynch for Dummies, é mais ou menos por aí. Eu vou chegar mas sem spoilers, se você já viu o trailer, já viu demais, vá cego, se você for encarar no cinema, claro, vamos lá? Vamos lá. Bo is Afraid, ou Bo tem medo. Trata-se de uma narrativa surtada movida pela ansiedade e paranoia de um homem tentando ir ao funeral de sua mãe. É o máximo que dá para dizer sem cair em algum tipo de spoiler. Envolve uma certa avaliação da vida dele, quem foi mais nocivo para quem, e uma sensação absurda de ansiedade, porque ele nunca consegue, sempre que ele vai tentar chegar no objetivo dele, acontece alguma coisa. Isso por si só você já fica, que agonia, mas é acima de tudo sobre um homem paralisado por sua ansiedade, pelos seus medos, ele não consegue fazer nada, e o filme martela em cima dele com isso, então estabelece as paranoias e as ansiedades dele e o coloca em situações onde isso é maximizado e é extremamente angustiante de assistir. Eu fico rindo porque eu fico tentando tirar aquela, você sabe, aquilo lá, depois que você viu aquilo. A direção é do Ari Aster, é apenas o terceiro filme dele. É engraçado, um diretor com uma filmografia tão curta que já tem toda uma fama e sempre divide opiniões. Alguns falam que Hereditário é uma obra-prima. Eu gosto de Hereditário, não acho que seja uma obra-prima. O Midsommar, todo mundo falava Midsummer quando estreou, mas parece que é Midsommar. Pra mim é bem mais legal, eu acho um barato aquele filme. Eu não sou sociopata, vocês entenderam. E ele parece gostar dessa reputação que ele criou, porque esse aqui vai ser o filme mais divisivo dele, não tem como ser diferente, porque é o mais ambicioso, porque é o mais delirante, porque é totalmente uma onda errada em forma de filme, e ele parece ter tomado as decisões assim calculadas para alienar as pessoas, para incomodar. Em alguns momentos eu fico me perguntando para quem ele conta essa história, porque todo diretor é um contador de história, e o contador de história quer contar a história para alguém. Eu fico pensando para quem ele faz os filmes. Será que ele faz só para ele, né? E alguém vai bancar, que é o filme mais caro dele também? Porque é muito. E em outros momentos eu penso, essa decisão não melhora a história, nem essa, isso aqui. O lance das 3 horas. Ele sabe que uma galera, um monte de crítico chato vai reclamar que o filme é longo demais. Há poucas... Assim, até ele, eu estaria curioso para ver as justificativas dele em relação a certas coisas. A impressão que dá é, não, porque eu acho que isso ia ser mais polêmico, isso aqui, o povo ia reclamar disso, isso aqui ia causar um pouco mais, porque além de ser longo demais, é difícil falar assim, sem spoiler. Mas beleza, em relação à estranheza, Ambição é o seu filme mais eficiente. Outra coisa que está se tornando um marco da filmografia dele é como ele desafia gêneros, né? Se bem que nem tanto, porque o Hereditário é um horror psicológico. Alguns dizem um novo horror psicológico, que foi o mais influente, esse submovimento. O Midsommar tem elementos de horror, mas é um horror mais... não chega a ser tão assustador e mais perturbador. Aqui, eu diria que boa parte dá para colocar uma comédia
meio subversiva, sabe? Um humor bem esquisitão, mas tem humor aqui. Por isso que a primeira hora funcionou pra mim, além de eu me identificar com a paranoia e com a ansiedade dele, porque o diretor te coloca num estado de ansiedade. Então ele passa a ansiedade do protagonista pro espectador. E quem quer ficar 3 horas ansioso? Mas durante a primeira hora o filme também é muito engraçado. É uma manifestação audiovisual de problemas mal resolvidos, é diferente, é criativo, o design de som é muito bom, então é um desses filmes para ver no cinema, além de outros aspectos. O design de produção também é um barato, e se você entrar na viagem, embora seja desconfortável, também tem... Tô tentando descrever sem falar o que acontece. Então os aspectos técnicos são ótimos, o filme é muito bem fotografado, embora ele seja punitivo, o que me segurou... eu queria ver o que mais ele ia inventar. A história, não dá pra comentar sem entrar em spoilers, mas assim, é uma história rasa, mas pelo menos tem uma coisa ali. Ele tá tentando chegar num lugar, e aí dentro disso você descobre todas as limitações. É uma coisa, a dinâmica dele com a mãe dele, e tem tanta coisa mal resolvida. O relacionamento dos dois é super complexo e tóxico, e com todos os problemas que você puder imaginar, não tem terapia suficiente pra... Até uma coisa que, assim, muito pessoal, assim, muito íntima dele, que ele não consegue fazer graças a uma coisa que a mãe colocou na cabeça dele. Cara, aí você fica pensando, será que o diretor teve problemas com a mãe dele? O que ele tá querendo dizer? Esse é outro problema. O filme praticamente exige uma segunda assistida se você for realmente interpretar e analisar, e vai ter um monte de vídeos desconstruindo e explicando, e só que ele não é convidativo para uma segunda assistida, sabe? Ao contrário, por exemplo, de um filme do David Lynch. Aliás, tem um quê de Lynch aqui, onde você é meio que dever de casa de matéria legal você tentar entender os filmes dele, e aqui é de matéria chata. Então vamos lá, a primeira hora funcionou para mim porque eu tava achando graça, é disparado o filme mais engraçado do diretor. Na segunda hora, ao invés de começar a conectar ideias, ele fica jogando mais coisa e mais coisa e mais coisa, que meio que fica avulso, e fala, ué, mas quando que ele vai introduzindo mais uma ideia, né, mais um conceito? A narrativa tem uma lógica de sonho. Há coisas que estão acontecendo dentro daquele universo criado, mas é coisas que, será que é no passado, no futuro, será que é na cabeça dele? E eu vou chegar lá, não, calma, eu vou chegar lá porque o negócio do tempo, eu quero me concentrar, porque o filme é todo bagunçado e não pode dar spoilers, então fica difícil falar. Mas essa lógica, onde vale qualquer coisa, dificulta a imersão, dificulta que você consiga seguir, acompanhar o que você tá vendo pela história, pela sequência de acontecimentos, pela causa e efeito, o que esse cara tá aprendendo, o que eu tô vendo aqui, que história que tá sendo contada aqui, além do delírio, além do surto, além da psicose. Então a segunda hora já começou a me cansar, eu já tava falando, ok, legal, e aí na hora final é uma grande sacanagem. É como se a prioridade do roteiro fosse incomodar, fosse trollar, como diria meu filho, focar em algum elemento, não focar na história e não querer contar uma história de fato. O final é altamente anticlimático e não é nem assim, eu acho que ele é proposital, por isso que dá raiva. E o filme é claramente longo demais. Quando o Scorsese anunciou que o novo filme dele vai ter quase 4 horas, eu já comecei a escrever, eu quero fazer um vídeo sobre se existem filmes longos demais, se o filme deveria ter 90 minutos, se aquele ditado de que não existe filme bom curto, vocês conhecem. Se o nível de atenção da pessoa aguenta 4 horas, um monte de... Eu ainda não decidi se vai ser um top 10, e 5 filmes longos perfeitos, 5 filmes longos demais. Agora, esse filme é talvez o melhor exemplo que eu consiga pensar, bem mais que, sei lá, Batman ou Drive My Car, embora muitos discordem, de um filme que pelo menos 1 hora longo demais. Inclusive, se a A24 me permitir, eu lanço um desafio aqui. Um desafio não, eu faço uma promessa aqui. Quando o filme lançar em streaming, se a A24 deixasse, eu pego o filme, jogo. Tudo que eu queria era fazer isso, jogar no Vegas e soltar uma versão de 1 hora e 55 e ficar nota 9. Mesmo sem ter o poder de refilmar algumas coisas, por exemplo, filmar um final alternativo, só na edição dá pra tirar 1 hora fácil, e não é difícil de identificar os pedaços que tem que sair. Primeiro porque quase todas as sequências, mesmo as boas, elas ficam quase o dobro do necessário. Tem muita coisa legal, mas que, já registrou e continua indo. Tem uma peça que não acaba, e outros pedacinhos que
não precisavam estar no filme mesmo, dava pra fazer uma estruturazinha, eu tô falando, 1h50, 1h55, ia continuar delirante, ia continuar chocante, ia continuar perturbador, ia continuar estranho, ia continuar abstrato, mas não ia ser essa labuta, você não ia ficar com vontade que o filme acabe. Dificilmente é um bom sinal quando você quer que aquela experiência termine. Eu escrevi um longa chamado Bad Trip, ou Onda Errada, em 2010, 2011, eu cheguei a gravar uma cena, era bem maluco, a ideia era um cara que tava tendo uma onda errada, era bem isso. E eu cheguei, tem no canal, eu cheguei a gravar um ensaio com os dançarinos, porque eu tô dançando no fundo lá, bem disfarçado, não dá pra perceber que eu não sei fazer a coreografia, mas era assim, nessa 1h30, 1h50, onde o filme realmente bate, era isso que eu imaginei. Eu falei, nossa, é o filme Onda Errada. Tem um momento onde você vai ver algo. A primeira coisa que eu vou falar no vídeo com spoilers, e é uma dessas coisas, na sessão onde eu fui tava vazio, ninguém levantou nessa hora, mas eu consigo imaginar a pessoa se retirando, e de duas uma, ou você vai falar, claro, que mais eu ia ver a essa altura, né? É isso mesmo. É isso aí, é isso mesmo. Ou você vai falar, não, eu não preciso disso na minha vida, porque eu tenho certeza que tem um simbolismo a mais e é mais velho. É difícil, não gosto de cair no clichê, todo filme assim, você fala, é autoindulgente, mas uau. O elenco é ótimo, o Joaquin Phoenix, como era de se esperar, tá? É super comprometido, entregue, a maluquice toda. É um personagem com menos desenvolvimento, talvez, do que outros protagonistas do Ari Aster, porque ele é super complacente, ele é muito passivo, as coisas acontecem e ele não reage. Então ele tem tantas emoções pra trabalhar, mas dentro disso ele tá bem pra caramba, o filme não teria funcionado se ele não tivesse comprado a maluquice. A Patti LuPone tá sensacional, ela tem os melhores diálogos, ela tem uns monólogos muito bem escritos e eu já falei algumas vezes que eu quero fazer um top 10 mães do cinema, mães mais marcantes e tal, e ó, lugar certo, talvez top 5. A Kylie Rogers também, talvez é a minha personagem preferida do filme, não que eu goste dela, mas a presença dela, às vezes ela não precisa falar nada, só a maneira como é contextualizado, você fala, uau! Tem também o Nathan Lane, que não tá fazendo uma versão dele mesmo, ele tava muito em território do Seth Rogen, sem fazer o Nathan Lane, aqui não. Tem a Amy Ryan, que também, o elenco é bom, não tem ninguém fraco aqui, tem a Parker Posey, que tem talvez, ela tem minha cena preferida do filme até se tornar uma das coisas que eu menos gostei. Beau is Afraid é estranho, diferente, perturbador, delirante, trágico, repetitivo, engraçado, chocante, ambicioso, cansativo, desconfortável e longo demais. Difícil pensar numa nota para um filme assim, mas eu simplifiquei. E dos três, acho que é o que eu menos gostei. Como Hereditário levou um 7, sei lá, notas... tinha um clássico instantâneo ali dentro, mas 6,8. O novo Alô da Vez Super Mega Especial vai para Rayana Simões, Guilherme Castilho, Eric Ives ou Ives, desculpa, não tenho certeza, Rogério Soares Ramos e Jorge Barros. Beijos e abraços, muito obrigado pela contribuição. A 11ª temporada do canal, agora com editores profissionais, está funcionando graças à ajuda de vocês. É isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima. Se você gostou deste vídeo, considere se inscrever no canal e agora também existe a possibilidade de ativar a opção Seja Membro, onde você ganha mimos, lives exclusivas, emojis, selos. São várias categorias que permitem que você ajude o canal a continuar funcionando, agora em 4K e com editor profissional. Só levou 10 anos, mas eu acho que chegou a hora de melhorar os aspectos técnicos do canal, né, pessoal?